No grupo. Muito bem, bom dia, irmãos. Então, só para iniciar aqui, nós enviamos a apostila no grupo da igreja. Lembrando que para você que nos visita, nós estamos estudando pequenos grupos aqui na igreja e nós estamos na aula 4. Então, na última aula, o pastor Fernando falou sobre a composição dos pequenos grupos. E nessa composição, nós temos 4 partes, e uma delas é o anfitrião. E hoje a gente vai estudar sobre a sua função nesse ministério, certo? Então, o anfitrião, certo? Então, nós temos a apostila, o que é o anfitrião de um PG, que é um pequeno grupo. Mas antes de nós darmos início, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse momento, e abençoa a Tua palavra, que possamos abraçar esse ministério. No nome de Jesus, amém. O que é um anfitrião? É uma pessoa ou casal, ou mesmo uma família, que abrirá as portas de sua casa para receber o pequeno grupo. O anfitrião será responsável em providenciar um ambiente seguro, confortável e propício ao cuidado mútuo para as reuniões do pequeno grupo. Ele deve gostar de ter suas portas abertas. O espaço poderá ser sua sala de estar, garagem, outro local aconchegante, ou mantenha a característica de ambiente doméstico, que permita que as pessoas tenham contato ocular umas com as outras. Então, nós temos aqui princípios, nós temos uma definição. Anfitrião é aquele que recebe. Então, minha casa estará de portas abertas. Então, é aquela pessoa que tem a disposição de receber, certo? Pessoas. O ideal é que o líder não seja um anfitrião, certo? Então, o pastor Fernando explicou isso. Por que essa dinâmica? Porque nós conseguimos desenvolver mais pessoas servindo, certo? Então, a gente vai ver algumas observações nessa aula, algumas características sobre o anfitrião, certo? Então, nós vimos o perfil na aula passada, que ele deve ser hospitaleiro e servo. A primeira característica é que ele deve ser convertido, dando um bom testemunho a todos. Atos 16, 2 vai falar sobre o exemplo de Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, um discípulo de Paulo. Então, nós temos uma característica de Timóteo. Qual é essa característica? Qual é? Vou dar uma dica, só é ler. Sumiu. Um bom testemunho. Atos 16, 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Então, o anfitrião, ele precisa se esforçar para ter um bom testemunho. Então, o pastor Fernando até deu exemplo na aula passada. Então, nós como anfitriões, uma pessoa que vai se dispor a ser um anfitrião, ele precisa se esforçar para ter um bom testemunho perante os vizinhos, certo? Ele não pode ser aquele vizinho arenguento, aquela pessoa que tem um mau testemunho. Poxa, mas eu estou com um mau testemunho. Eu posso ser um anfitrião? Nunca é tarde. Isso vale para qualquer pecado, irmãos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender e vou mudar de vida. Simples. Se eu era um vizinho arenguento, eu vou ser agora um vizinho amável. Certo? Eu vou ser um vizinho cordial. Certo? Então, ele precisa ser convertido, ele precisa dar um bom testemunho a todos. Certo? Número 2, um anfitrião precisa ter amor para com todos. Mateus 22, de 27 a 39, vai dizer: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o anfitrião precisa ter amor para com todos. Então, o anfitrião, ele pode receber um convidado, que ele pode ter uma característica que, a primeiro momento, não lhe agrade. O crente tem que ter isso na vida? Não. Mas a gente sabe que as pessoas desenvolvem manias, e nós precisamos amá-las, independentemente dessas manias. Certo? Então, nós precisamos demonstrar amor
Provérbios 17:17 vai dizer: em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz irmão. Provérbios 17:17. 1 João 4:19 vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, um anfitrião precisa demonstrar amor a todos. E o que é amor? Jesus falou isso nas Escrituras. Parafraseando o que Jesus falou, ele disse: eu não devo amar somente aquelas pessoas com que eu tenho facilidade, que eu tenho afinidade. Mas eu tenho que amar todos. Preciso demonstrar a todos. Certo? Preciso demonstrar esse amor a todas as pessoas. O meu amor não pode ser parcial. Não existe amor parcial. Eu amo uns e não amo outros. Isso demonstra a falta de amor a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo o meu próximo. Certo? Se eu não amo o meu próximo a quem eu estou vendo, eu não amo a Deus a quem eu não vejo. Então, o meu amor a Deus é demonstrado pelo meu amor uns com os outros. Então, o anfitrião, ele não pode ter essa, até com os outros crentes. Eu vou com a cara de um e não vou com a cara de outros. Eu não estou falando aqui de afinidade, tá? Afinidade é uma coisa, certo? Posso ter mais afinidade com pessoas, por causa da frequência delas à igreja, por causa que eu tenho mais contato em ministérios. Mas eu estou falando de amor, certo? Então, nós não podemos ter esse tipo de tratativa. Número 3. Demonstrar simpatia quando descrentes moram na mesma casa. É essencial que o pequeno grupo não inicie de forma contenciosa, certo? O que é isso? Eu vou ser um anfitrião, só que eu moro com meu irmão, que não é crente. Converse com essa pessoa primeiro, certo? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Você não pode chegar com essa pessoa e falar: olha, condenado ao inferno, miserável, eu vou botar aqui um pequeno grupo aqui em casa. A gente não pode ser contencioso, certo? Com um descrente. A gente não pode ser briguento com o descrente. Às vezes o descrente tem convicções e a gente precisa ter misericórdia, né? E a nossa abordagem de início vai influenciar muita coisa. Então, se você quer ser anfitrião e mora com o descrente, entenda, essa é uma oportunidade de ministrar na vida dele, de evangelizá-lo. Número 4, ser hospitaleiro. Então, eu botei um pequeno texto aqui, na página 14 da apostila, vai dizer o seguinte: o que se sabe a respeito desses acontecimentos não é nada agradável. As fontes literárias e arqueológicas indicam que, em geral, eram alojamentos dilapidados e imundos, praticamente sem móveis, com percevejos, comida e bebida ruim, proprietários e funcionários indignos de confiança, clientes de má reputação e geralmente de baixa moral. Então, a Bíblia, no contexto dela, mostra isso. Então, geralmente, as hospedarias eram mal feitas. Por isso que a Bíblia ela exorta, em Romanos 12:13, compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade. Por isso que é dado tanta ênfase no Novo Testamento à prática mútua da hospitalidade. Naquela época, os ambientes eram imundos, eram locais fedidos. As hospedarias eram dessa forma. Por isso, o apóstolo Paulo mostra que o cristianismo deve ser diferente, certo? E o anfitrião ele precisa entender isso. O apóstolo Paulo, ele mesmo foi recebido, com amor por vários irmãos. Atos, capítulo 18, versos de 1 a 3, vai dizer: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Então, nós tivemos um casal de irmãos que recebeu Paulo, que o receberam na sua casa.
né? Eles trabalhavam com a mesma coisa, né? E Paulo morou com eles, né? Então, Paulo foi recebido. Então, a hospitalidade é algo presente nas Escrituras. E existem formas de nós sermos hospitaleiros. E uma dessas formas é sermos anfitriões, né? Então, o anfitrião, ele precisa entender o que é hospitalidade. Ele precisa entender o que é hospitalidade bíblica. O que a Bíblia fala sobre hospitalidade? No Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de hospitalidade, principalmente no livro de Gênesis. A gente não tem tempo de falar, mas a gente vê que a hospitalidade bíblica é constantemente exercitada nos tempos bíblicos. A hospitalidade é algo presente, certo? Então, nós precisamos demonstrar hospitalidade. E um anfitrião, ele precisa ser hospitaleiro. Um anfitrião, ele não pode ser anfitrião se ele abrir mão da hospitalidade. Ele abriu mão da hospitalidade, ele não pode ser anfitrião. Não pode, não dá. Certo? Por quê? O coração dele, se ele não tiver entregue à hospitalidade, ele não vai conseguir fazer o seu serviço com maestria. Tudo é uma questão de adoração. Então, nós temos alguns tipos equívocos de hospitalidade. E aplicando a vida do anfitrião, eu coloquei aqui 5 na apostila, na página 14. A primeira coisa é indiferente. Então, o que é uma hospitalidade indiferente? Há anfitriões que julgam fazer um grande favor em ceder suas casas para um PG, pequeno grupo. Por isso não participam da reunião, não recebem as pessoas calorosamente, não se envolvem com a reunião, e muito menos com os membros do PG. Eles não são anfitriões, apenas cedem a casa. Esse tipo de anfitrião está completamente fora da visão da igreja. Então, nós temos hospitalidade indiferente, certo? Então, você já viu aquele ditado? Quando você gosta de uma coisa, você vai arrumar tempo. Não tem miséria não, irmãos. Não tem miséria não. Se eu gosto de uma coisa, eu vou arrumar tempo, certo? Se eu gosto, se eu quero, eu vou arrumar tempo, certo? Então, o anfitrião, ele não pode ser aquele que, por exemplo, hoje vai ter pequeno grupo na minha casa. Eu não vou nem receber os irmãos. Cheguei do trabalho, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, deixa o culto rolar lá na sala. Então, a hospitalidade não pode se desenvolver dessa forma. O anfitrião, ele precisa estar presente, a não ser que seja por uma exceção. Mas ele não pode ser indiferente, certo? Ele não deve deixar rolar as coisas e estar fora daquilo. Segunda coisa da hospitalidade equivocada, um anfitrião não pode ser falante. Por ser muito falante, não dá oportunidade para o líder, nem para os membros do PG falarem. Tende a monopolizar todas as intenções e comumente fala o que não deve, tornando-se inconveniente. Então, o anfitrião não pode ser falante. A gente vai ver as formas de estudo do pequeno grupo, o pastor Fernando vai falar. Mas pelo fato de ser na minha casa, eu não posso ser aquele que monopoliza a conversa. Por falar em monopolizar a conversa, quando eu monopolizo a conversa, isso é sinal de orgulho, certo? Isso é um restício, não é um restício, isso é orgulho manifestado. Só eu falo, só eu tenho razão, só eu que tenho que ser ouvido. Então, nessas interações de pequeno grupo, nós precisamos entender isso. Nós falamos e nós ouvimos as pessoas. Nós ouvimos as pessoas e nós falamos, certo? Então, pelo fato de ser na minha casa, eu não tenho o direito de nominar as interações do pequeno grupo. Ela não pode ser constrangedora. É o tipo de hospitalidade que não dá liberdade para o uso da casa. Restringe áreas essenciais e mostra descontentamento com incidentes durante a reunião. O seu lema é: cedi a minha casa, mas as minhas coisas não estão à disposição do pequeno grupo. Então, essa hospitalidade ela não pode ser constrangedora, ela não pode constranger pessoas. As pessoas não podem tocar em nada, elas não podem se mexer na sua casa, certo? Então, o anfitrião precisa entender essas coisas. O anfitrião, por exemplo, se você não quer que ninguém toque em alguma coisa, aí você tira. Se você acha que tem risco de quebrar, você tira do local. Não as pessoas que têm que se adaptar
a sua forma de pensar na sua casa, certo? Então, eu posso tirar antes da reunião. A hospitalidade não pode ser mal-humorada. Não basta ceder a casa para o pequeno grupo, é preciso que seja hospitaleiro. Receba bem as pessoas e tenha sempre um sorriso nos lábios. Se as pessoas sentem que estão incomodando, elas não retornarão ao pequeno grupo. Né? Isso vale também para a questão evangelística. Então, eu preciso ser um anfitrião que receba alguém. Pequeno grupo é uma questão de missões. Eu estou fazendo missões aqui na cidade. Eu preciso receber alguém descrente. Como é que eu vou receber? Certo? Ela não pode ser controladora. Por exemplo, todos nós já brincamos de bola com alguém que era dono da bola. Porque a bola era dele, ele ditava as normas. Às vezes acontece o mesmo com o anfitrião do pequeno grupo. Ele quer determinar as regras e definir tudo no pequeno grupo, porque é dono da casa. Esse tipo de hospitalidade impede o desenvolvimento do pequeno grupo. Então, eu usei aqui o exemplo do menino que estava jogando bola. A bola era dele. Eu passei por essa fase, tá, irmãos? Não julgo. Eu pequei quando eu era criança. Eu tinha uma bola e se eu não ganhasse... Então, eu fiz mais de 1000 gols lá na quadra do Japim, então, porque a bola era minha, tá? Então, fui totalmente o Pelé do Japim por causa disso. Brincadeiras à parte, irmãos, nós não podemos, um anfitrião não pode se achar dono do pequeno grupo. Ele não é dono, ele não é proprietário. Ele é dono da casa. E ele vê ser dono da casa como um serviço. Isso vale para todo tipo de ministério. Eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono das coisas da igreja. Eu sou um servo. Todo líder precisa pensar dessa forma. E um anfitrião precisa pensar desse jeito aqui. Eu não sou dono do pequeno grupo. Essa casa está aqui para servir pessoas. Isso tem que estar no meu coração. Eu não sou o dono, eu não sou quem mando. Então, quem manda é Cristo. Nós vamos usar nossa liderança para servir. Certo? Página 15. O anfitrião de pequeno grupo precisa ser pastoreado. O anfitrião é de muita valia, por isso ele deve ser cuidado, pastoreado com amor e dedicação, para que ele possa exercer a função de anfitrião com maestria. Para isto, o anfitrião precisa estar atento à sua vida devocional. Devocional inclui muita coisa, reflexão na palavra, estudo da palavra. Irmãos, a gente tem que tomar um cuidado em qualquer serviço na igreja. Eu estou falando especificamente de ser anfitrião. De repente, você pode ter uma hospitalidade que tem todas as características bíblicas. Mas você pode usar o tempo da reunião. Eu vou cuidar da casa, eu vou fazer o lanche, eu vou arrumar aquilo. Você faz tudo, mas você não participa de nenhuma reflexão. Você cuida da casa. Sua prioridade é a manutenção da casa. Mas o ministério do seu coração você não cuida. Isso vale para qualquer ministério. Eu estou usando exemplos do ministério infantil porque eu tenho mais afinidade. Como um professor de ministério infantil pode ficar longe de Deus, do Senhor? Como é que ele pode fazer isso? Não tem escala. E se a gente deixar, às vezes tem irmãos que de boa vontade, às vezes pela necessidade, vão ficar em todas as escalas. E não vão ter tempo de ouvir a palavra. Não vão ter tempo de se edificar. Isso vale em qualquer ministério. Então, um anfitrião cuida da casa. Precisa cuidar. Mas se ele não tiver com a vida devocional dele em dia, se ele não estiver buscando ao Senhor, se ele não estiver confessando pecados, ele vai pecar. Pela motivação dele. Então, ele precisa ser pastoreado. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa, número 6, estar sempre presente no pequeno grupo. O anfitrião que entrega a sua casa para o líder e membros, mas não participa, é visto pelas pessoas com indiferença e contrariedade. Às vezes ele pode chegar em cima da hora, com fome, vai jantar ou tomar um banho, enquanto o PG está acontecendo. De forma inequívoca, isso não deve ser uma conduta de um bom anfitrião. Ele precisa e deve estar nas reuniões. Então, ele deve evitar
se ausentar das reuniões, ele precisa estar presente. O anfitrião, a família, o casal precisam estar presentes. Número 7, ter cuidado para que nada atrapalhe o bom andamento da reunião. Tem casas que têm vários cômodos, às vezes mais de uma sala, tem 2 andares, e às vezes no outro andar tem uma TV. Às vezes pode ter uma pessoa que não tem nada a ver com a reunião. Por exemplo, alguém que foi fazer um serviço em casa. Aí o anfitrião não se atenta que a pessoa pode ligar a TV. Aí ele não se atenta. Não sei se os irmãos ainda utilizam, mas tem pessoas que ainda utilizam o telefone, né? Isso parece algo para mim longe, mas tem gente que ainda usa, né, o telefone da tomada. Aí tu está tendo um pequeno grupo lá no momento de reflexão. Olha aí, Everaldo usa, ele se entregou. Não fui eu. Não pequei contra o irmão se entregou, tá? Então, você precisa tirar aquele telefone da tomada, certo? Você precisa se certificar que nenhum barulho vai atrapalhar o andamento da reunião, certo? Nada. TV, outras coisas, o volume de coisas, certo? Tire a atenção. Eu sou o anfitrião e eu sou o responsável, certo? Pelo andamento. Telefone, casa, papagaio, periquito, tudo. Eu preciso me esforçar. Se eu sou o gestor da casa, o anfitrião, eu preciso me certificar que tudo vai estar desligado da casa, que faz parte da casa, e no modo silencioso para que a reunião tenha um bom andamento, certo? Garantir a limpeza e a organização do ambiente do pequeno grupo. Limpe bem o chão, varra, passe o pano ou aspire, se for o caso. Guarde os papéis, sapatos, copos, xícaras, livros e brinquedos que às vezes se acumulam pela sala ou área de entrada. Coloque os sofás e cadeiras em forma de círculo, certo? Outro formato, né? O ambiente também deve ter, na medida do possível, uma boa iluminação. Existem pequenos grupos que se reúnem embaixo de árvores e as lâmpadas tinham uma potência ínfima. O ambiente fica opaco, sem qualquer claridade, escuro e sombrio. Isso não é bom. Muitas das vezes, irmãos, isso é uma questão prática. É um conhecimento empírico que eu estou compartilhando com você, tá? Às vezes eu era muito tentado a isso, eu mudei. Eu comprava aquelas lâmpadas de 15 watts para colocar na sala. Aí depois eu percebi de um tempo que aquilo estava me prejudicando, certo? Então, o ideal, na medida do possível, né, se esforce para ter uma boa iluminação no ambiente de pequeno grupo. Por quê? As pessoas vão chegar cansadas, certo? Mas nós amamos a obra de Deus, irmãos, e nós participamos. Todo mundo trabalha, todo mundo passa o dia trabalhando. Então é natural que pessoas cheguem em casa, tomem um café, pessoas normais tomam um café, tomam um banho, tá? Tomam um banho, certo? E vão para o pequeno grupo. Mas tem a tentação de pescar. E quanto mais opaco tiver o ambiente, pior fica para a pessoa se manter acordada, certo? Muitas das vezes, certo? Então, uma boa iluminação vai ajudar. Faça uma limpeza do ambiente, né? Tire brinquedos espalhados se você tem criança. Prepare um ambiente para receber, esteja alegre por isso, né? Seja um bom anfitrião, certo? Então, coloque as cadeiras. Pode ser que a sala seja quadrada, pode ser que dê para fazer em forma de círculo, né? Então, esteja disposto, né, a receber pessoas. Aqui eu já falei desse ponto, que é garantir em modo silencioso os aparelhos telefônicos, certo? Muito bem, irmãos, até agora nós vimos algumas características, foram 8. Primeiro, deve dar um bom testemunho, ou seja, um anfitrião não deve ter um mau testemunho perante a vizinhança, certo? Se eu quero evangelizar, não que o bom testemunho vá ter o poder de salvar. O que salva? A palavra de Deus, com a influência do Espírito Santo. Mas um bom testemunho é um chamariz para o incrédulo. Opa, tem algo diferente nesse cara aí. Ele está me chamando para ir na casa dele, né? Ele mudou a forma dele agir, certo? Ter amor para com todos,
Todo crente tem que amar. O anfitrião também precisa amar. O anfitrião não sai disso. Demonstrar simpatia com o incrédulo, por exemplo, que mora na mesma casa que você precisa ser simpático. Olha, a partir da semana que vem nós vamos abrigar um pequeno grupo. Se você quiser participar, né, eu entendo que a casa é nossa e nós precisamos aqui receber pessoas. Ser hospitaleiro, então nossa hospitalidade não pode ser indiferente, falante, constrangedora, mal-humorada, controladora. Um anfitrião precisa ser pastoreado, certo? E eu vou repetir, vou ser enfático nesse ponto. Não adianta estar envolvido com a obra e não com o Senhor da obra. Vou repetir, não adianta estar envolvido com a obra e não com o Senhor da obra. Eu preciso estar envolvido com o Senhor da obra, certo? Estar sempre presente no pequeno grupo, ter cuidado para que nada atrapalhe o bom andamento da reunião, garantir a limpeza e a organização do ambiente do pequeno grupo. E o próximo, garantir em modo silencioso os aparelhos telefônicos, aí eu já falei, mas aqui eu vou falar de uma coisa interessante, o celular. Alguns ministérios da igreja estão funcionando. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, a diaconia funciona, então alguns diáconos precisam olhar o celular, certo? Para saber se precisa de alguma coisa. O ministério infantil funciona, então você vai ver alguns professores de ministério infantil, às vezes, com o celular. Mas algumas coisas não batem, certo? Se eu estou acostumado a ficar no celular toda hora, tem alguma coisa errada, certo? Se, por exemplo, eu não posso estar ouvindo uma pregação e estar numa rede social, a não ser que eu seja de algum ministério de comunicação, por exemplo, esteja postando alguma coisa. Mas eu, por exemplo, não consigo manter a atenção em duas coisas, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, certo? Eu estou num pequeno grupo, eu estou reunido com pessoas ali, eu estou evangelizando pessoas. Se eu não estou atento à reunião, por que o outro vai olhar para mim, o incrédulo, e vai dizer, poxa, ele me chamou para o pequeno grupo, mas nem ele está prestando atenção no que está sendo falado. Isso é uma incoerência. Isso é incoerente com o Evangelho, certo? Então, devemos ter esse cuidado. Número 10. Manter uma jarra de água para servir os que estão chegando. Então, ofereça água, né? Muitas pessoas vão vir andando, certo? Então, esteja à disposição. Tenha água. Lá em São Paulo, será que eu posso me considerar paulista já? Não, né? Não pode não. O pessoal vai ficar com raiva de mim. Lá em São Paulo, a água é mais quente, né? Mas a gente que é amazonense gosta de uma água gelada. Não é verdade? Tem uma diferença aí cultural, né? Se eu estiver errado, me corrija, tá, irmão? Por favor. Então, assim, o amazonense gosta de uma aguinha gelada, né? Com gelo, né? Eu não vou usar coca, porque coca não é de Deus. Então, é uma aguinha gelada, então você precisa receber uma aguinha gelada, certo? Então, isso é importante, certo? Manter uma jarra de água para servir os que estão chegando, né? Isso aqui é muito importante, certo? Então, aqui, use o exemplo da nossa igreja, que tem uma aguinha gelada para você. Então, na sua casa, você deve também oferecer uma água gelada. Então, aqui, número 11, falar sobre o lanche, certo? Então, o anfitrião não precisa providenciar o lanche toda semana. É preciso que os outros membros também tragam um lanche, observando uma escala de revezamento. Lembrando que o assistente ou secretário, ele pode auxiliar o anfitrião nisso. O anfitrião não tem que dar o lanche toda semana, certo? Ele pode delegar, pode fazer uma escala, certo? Então, é importante isso aí. Porém, ele deve dar suporte para o acolhimento, organização e distribuição dos alimentos. Até porque, como proprietário do local, o anfitrião sabe onde ficam os utensílios como pratos, copos, guardanapos, talheres. Então, terminou o momento de reflexão, vai ter o momento do lanche. Como diz o amazonense, o momento da merenda. Então, naquele momento, o anfitrião ele pode se direcionar à cozinha e direcionar os assistentes que vão auxiliar naquela parte do processo. Isso é rápido, gente, isso é bem rápido, certo? Isso precisa ser desenvolvido aí. O anfitrião é dono da casa, ele sabe onde estão as coisas.
Agora eu vou falar do Bob, algo importante. Garantir local apropriado para os animais. Certo? Todos os animais domésticos, tais como gatos e cachorros, devem ser postos em outro cômodo da casa, durante a reunião. Alguém pode ter medo, não gostar de animais, ter alergia ou qualquer outro tipo de aversão. Lembrando que pessoas são mais importantes que animais. Certo? Nós hospedamos um rapaz recentemente. E o cidadão tinha alergia a pelo de cachorro. Então o rapaz ficou todo empolado, né? Que a gente tem uma cachorra e a cachorra mal tocou nele, ele ficou todo empolado. Então a gente precisa tomar esse cuidado, certo? Com as coisas, certo? Pessoas podem ter medo, podem ter aversão, não gostar. Lembrando que pessoas são mais importantes que animais. Esse tipo de sentimento, eu não vou ser anfitrião por causa do meu cachorro. Ou é meu cachorro ou é Deus. Ou é meu cachorro, peguei pesado, né? Ou meu cachorro é missões, peguei mais pesado ainda. Ou meu cachorro é missões, ou eu faço missões ou meu cachorro. Eu amo mais o meu cachorro do que missões. Então não vou ser um anfitrião. Não, o cachorro, exatamente. O cachorro não é prioridade. O cachorro não deve ser uma prioridade na sua vida. Certo? Então você deve receber pessoas, né? Se Deus estiver já lhe direcionando para isso, se você sente o desejo de ser um anfitrião, o cachorro não deve ser um empecilho. Pessoas estão acima de animais. Pessoas estão acima de animais. Certo? Pessoas não estão abaixo de animais. Certo? Uma pessoa perdida, ela é mais importante que um animal? Uma pessoa perdida é mais importante que um animal? Sim, claro. Ela precisa ser alcançada. Certo? Outra situação a ser analisada é que o odor dos animais pode desestimular as pessoas a estarem naquele lugar. Aí a palavra de um supervisor de PG. Já observei um pequeno grupo em uma casa onde havia muitos cachorros, e mesmo que se fizesse uma boa higienização no local, o odor não se extinguia. Por incrível que pareça, não havia visitantes naquele grupo pequeno, talvez porque ninguém suportasse o mau cheiro. Até para nós, como supervisores, era difícil o desafio. Mais preocupante ainda é que alguém pode ser agredido por um animal desses, certo? Então, às vezes, não é nenhuma agressão, né? Mas a pessoa não está preparada, certo? Então, sempre colocar os animais, se você tiver em um local adequado da casa, certo? E nunca receber com os animais, não é aconselhado, certo? Checar se o ambiente está com uma temperatura confortável. Apesar da temperatura do Amazonas ser algo composto de umidade, certo? Nós, como bons anfitriões, somos hospitaleiros. Agora a gente vai ver uma teologia. A temperatura de Manaus com uma cosmovisão bíblica. Olha aí, que assunto interessante, meu TCC está pronto. Temperatura de Manaus com uma cosmovisão bíblica. Olha aí, que bonito. Então eu sou um anfitrião de pequeno grupo. Eu não tenho condições de comprar um ar-condicionado. Eu não tenho condições mas eu vou me esforçar. Eu vou abrir a janela, eu vou comprar um ventilador, eu vou fazer o possível. Né? Eu vou colocar as pessoas no local da casa onde tenha mais circulação de ar, porque eu amo o Senhor. Eu quero que as pessoas sejam bem recebidas na minha casa. Então, é interessante que a gente comentou aqui. Veja, antes de começar o pequeno grupo, se a temperatura local não está muito quente, se é preciso abrir ou fechar janelas, ligar ventilador ou ar-condicionado. Isso aqui é bem interessante. Fui líder de um grupo pequeno, isso aqui não é obrigatório, que tinha uma central de ar-condicionado grande e que resfriava bastante. Para os homens isso era maravilhoso. No entanto, as mulheres sofriam um pouco com o frio. Constantemente tínhamos que ficar controlando a temperatura para garantir o bem-estar de todos. Certo? Então, um anfitrião deve se esforçar. Esforço. Eu preciso ter querência. Certo? Eu, como anfitrião, preciso ter querência. Já viu no quartel, soldado? Tem soldado que não tem querência. O que é querência? É o querer fazer. Então,
Se eu sou um anfitrião, eu preciso ter querência em dar o melhor para as pessoas. É uma janela aberta, é um ventilador, um ar-condicionado. Eu preciso fazer o possível. Atender às necessidades diversas de pessoas durante a reunião. Com muita cautela, sem atrapalhar o andamento da reunião, o anfitrião deve ficar atento às necessidades que as pessoas podem ter durante a reunião e discretamente tentar ajudar, principalmente porque elas estão em sua casa. Por exemplo, uma mãe que precisa trocar as fraldas do filho. A gente percebe sinais. A pessoa manifesta. Uma mãe que precisa amamentar e precisa se retirar. Eu preciso estar atento. Até antes da reunião eu posso me dispor. Temos um cômodo da casa. Se você quiser ir lá, esteja à disposição. Uma pessoa que precisa ir ao banheiro. Então eu preciso dessas orientações. O próximo. Ter paciência com os que ficam até altas horas. Certo? Então, às vezes, as pessoas querem ficar até horas prolongadas, certo? Às vezes, um ou mais membros do pequeno grupo, ou até mesmo um visitante, não querem ir embora. Com muito jeito, diga que vocês precisam levantar cedo, que já está passando da hora de dormir. Se tiver filho, diga que precisa levantar cedo para levá-lo à escola, caso ele estude de manhã. Encoraje a pessoa a se levantar, levantando-se primeiro. É você que deve começar a andar em direção à porta. Então, nós temos orientações aqui que eu coloquei, educadas de se fazer isso. Nós não devemos constranger ninguém. Agora, tem irmãos da igreja que gostam de ficar até 1, 2, 3 horas da manhã. Irmão, é sua preferência, tá? É questão de preferência. Mas, no geral, no funcionamento do pequeno grupo, eu preciso, como é que eu posso dizer, liberar, por exemplo, uma pessoa descrente que quer ir para casa, ela precisa ir embora. Um anfitrião pode ter só a disposição de receber por 2 horas, só no horário do pequeno grupo. Essa pessoa não está pecando, certo? Por causa disso, ela pode tomar essa iniciativa e existem formas educadas. Por exemplo, vamos orar para que o Senhor o leve em paz. Está mentindo? Não, esse é o meu desejo, Eu vou orar para que o Senhor te leve em paz. Eu estou mentindo? Não, estou falando a verdade. Irmão, vamos orar. É para que o Senhor o leve em paz ao seu lar. Todos os séculos dos séculos, amém. No entanto, tenha cuidado para não ofender ninguém. Isso aqui é importante, a pessoa que quer ficar mais tempo, normalmente é alguém que precisa de cuidado e atenção. Por isso, proponha marcar um outro encontro com ela. Geralmente, pessoas que precisam de ajuda, elas estão conversando muito. Então, geralmente, se aquela pessoa está ficando, é que ela precisa de ajuda em alguma área da vida dela. Ela vai falar, ela vai desembuchar em algum momento. Eu quero ter uma oportunidade de falar disso aqui. Isso é verdade, irmãos. Pessoas precisam de ajuda. E o objetivo do pequeno grupo é esse. Se você não tiver tempo naquele momento, você pode marcar um outro momento para auxiliar aquela pessoa, para ajudá-la, para auxiliá-la, para estar ao seu lado, certo? No que ela precisa. Mas não perca a oportunidade de ministrar na vida daquela pessoa, certo? Não perca a oportunidade. Você faz o trabalho de um pastor, certo? Quando faz isso. A gente tem a figura do pastor na igreja, mas nós todos devemos ter cuidado uns com os outros, certo? A gente tem uma expressão que eu criei agora, que a ovelha não pode ficar desprovida. Se a ovelha está triste, a gente tem que ir atrás da ovelha. Se a ovelha está desanimada, a gente tem que ir atrás da ovelha. Se a ovelha está insubmissa, eu tenho que dar uma cajadadinha para ela voltar aqui para o rebanho. Mas a gente precisa ter esse cuidado uns com os outros. Não é só o pastor. A ovelha está triste, está amuada, está encolhida lá, está cheio de terra na cara dela, assim. Aí você vai dar uma lavadinha, ajuda a voltar. Então é esse cuidado que a gente precisa ter uns com os outros. É esse cuidado que a gente precisa ter. E se a gente vê que tem alguém que precisa de ajuda, naquela saída do pequeno grupo vai ter. Agora existe um caso extremo, um exemplo extremo que eu não coloquei aqui. Uma pessoa que quer se suicidar. E aí? Eu não posso mandar para casa uma pessoa que naquele momento está tendo uma situação
querer se suicidar. É um caso extremo. Então eu preciso tratar. Ou preciso buscar a orientação de alguém naquele momento. Mas eu não posso deixar uma pessoa destruída emocionalmente, destruída em destroços, certo? Emocionais, a ponto de estar com ideação suicida para casa. Eu preciso tomar uma iniciativa, certo? Eu preciso conversar, eu preciso aconselhar, eu preciso estar junto, certo? Então existem exceções, certo? Mas aqui existem orientações que eu coloquei para você estar atento a pessoas que querem passar do horário. Pedir ajuda quando necessário. De modo geral, as pessoas gostam de ajudar. Por isso, um anfitrião pode pedir ajuda aos membros e até aos visitantes homens para colocar cadeiras e sofás em seus lugares e arrumar a área para comes e bebes. As pessoas gostam de ajudar. Gostam. Então, principalmente homem, certo? Principalmente homens gostam de ajudar, certo? E nós devemos nós não estamos nos aproveitando das pessoas, né? Se nós pedirmos para elas carregarem uma cadeira, uma mesa, pedir auxílio em alguma coisa, certo? Nós precisamos disso. Ser educado para orientar quanto ao uso da casa, certo? Nós vimos que um anfitrião ele não pode ser controlador, certo? Ele não pode estar tenso ali. Não, esse menino não pode pegar nisso aqui, ele não pode derrubar. Né? Ele não pode. Não, sai daí, menino, sai daí. Irmão, não toca. Não toca. Certo? Então, nós não devemos agir dessa forma. Mas existem formas educadas de nós fazermos isso, quando uma parte da casa precisa de cuidado. Às vezes, o anfitrião terá que orientar e pedir que, por exemplo, uma criança não faça determinadas coisas, como ficar pulando no sofá, mexer nos bebedouros, nas plantas, não abrir gavetas, não acionar controles, etc. Né? Então, a gente pode evitar de ser chato, né? Mas tem coisas que a gente precisa realmente orientar e devem ser coisas mínimas. É mais esforço do anfitrião do que da pessoa, certo? Outro exemplo é quando estiver alguma reforma na casa. O anfitrião deve avisar as pessoas que as paredes foram pintadas há pouco tempo. Se for o caso, ele deixa um aviso. O piso, né, alertar que ninguém pisa naquela região, ele pode deixar um aviso. A gente sabe que quando a cerâmica é colocada, ela demora um tempo para ficar fixa lá, né, resumindo. Então, a gente pode orientar nesse sentido. Dizer a verdade para alguém tem que ser feito com cuidado, e podemos usar o respeito e bom senso o tempo todo. Há anfitriões que são exagerados nos avisos, até constrangem as pessoas, né? Outros são relapsos, deixam as pessoas comprometerem a reforma. Tem que haver um equilíbrio, né? Então, você não pode ser um vacilão também, né? Eu pintei a parede, aí não avisa para ninguém. Aí o problema é teu se a pessoa manchar. Não cobre da pessoa, você não avisou. Então, no outro dia, você vai comprar outra lata de tinta e vai pintar, porque você não avisou, você não sinalizou, você não orientou. Então, o anfitrião tem que ter esse coração. O anfitrião, ele precisa estar disposto até pegar um prejuízinho, se for o caso, né? Um prejuízo, certo? Convidar amigos, parentes e vizinhos para o pequeno grupo. Devemos ganhar primeiro as pessoas para nós, depois para Jesus. Certo? O meu tio dizia uma coisa. Ele falava que, às vezes, quando ele evangelizava uma pessoa, o evangelismo, às vezes, começava pelo terceiro encontro. Às vezes, em determinadas situações. Às vezes, a gente precisa ganhar a pessoa, envolvê-la, certo? Estar junto, né? E depois você fala de Cristo, né? Mas aqui no contexto, a gente precisa chamar as pessoas para estarem juntas. Um pequeno grupo, ele não vai crescer de forma sadia se não houver pessoas sendo convidadas. Não que vá haver uma pressão para multiplicação. Não, tem que crescer. Esse pequeno grupo tem que ter 100 pessoas. Tem que virar igreja logo. É uma bênção se virar. Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos convidar com a motivação correta, né? 80% a 90 pessoas que vieram para a igreja foi de um convite de alguém. Então, que você seja um anfitrião que convide, né?
O próximo, auxiliar o líder do pequeno grupo no processo de consolidação. Então, eu preciso estar... Se eu sou um anfitrião, eu preciso auxiliar o líder. O que o líder faz? O líder prepara os estudos. Então, nós temos mais descrito a função dele na apostila anterior. Então, ele auxilia, ele é o líder daquele pequeno grupo. Eu, como anfitrião, devo viver em unidade com essa liderança. Toda liderança precisa ter unidade. E no pequeno grupo é a mesma coisa. Nós vamos ter 4 pessoas, o líder, o aprendiz, nós temos o anfitrião e o assistente. Essas 4 pessoas precisam viver em unidade, certo? Precisam auxiliar. Então, aqui a Bíblia dá o exemplo de Barnabé. Barnabé, ele não desistiu do apóstolo Paulo, ele não desistiu de Saulo, ele foi atrás de Saulo. Barnabé, algumas pessoas chamam, tem um hino que fala sobre isso, filho da consolação. Então ele é misericordioso, ele vai atrás de pessoas. Gente dá trabalho. É um trabalho exausto. Não é uma coisa que tu vai consertar da noite para o dia, a pessoa vai mudar. Não, o anfitrião precisa ter essa paciência e auxiliar o líder do pequeno grupo. Certo? Se uma pessoa é novo convertido, se converteu no pequeno grupo e ela não está vindo, será que o anfitrião tem que esperar só pelo líder para ir atrás daquela pessoa? Não. Certo? O anfitrião precisa não só preparar a casa, mas ele precisa ir atrás de pessoas, auxiliar pessoas. E essa consolidação, como acontece? No cuidado mútuo. Certo? A gente viu que aconselhar é função da igreja. Então eu preciso cuidar mutuamente uns dos outros. Eu sou anfitrião, eu só cuido da casa. Não, eu posso cuidar uns dos outros, eu posso auxiliar o líder nessa tarefa. Página 18. Demonstrar alegria ao receber pessoas. A alegria como fruto do Espírito deve ser demonstrado independentemente da reação das pessoas à sua receptividade. O verdadeiro serviço cristão não espera reconhecimento e aplausos dos outros. Irmãos, tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Não espere aplausos. Poxa, eu pintei a parede de branco, troquei as lâmpadas, instalei até uma split aqui na sala. O que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o aplauso? Eu tenho que esperar tapinha nas costas? Eu estou esperando tapinha nas costas. Não espere tapinha nas costas. Seu serviço é para Deus. É para o Senhor. Não espere. Faça para Deus. Faça para o Senhor. É para Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Deus. Então eu preciso demonstrar essa alegria. Isso vai blindar o meu coração de muita coisa. Porque você sabe que o nosso coração é corrupto, né? Nosso coração busca o quê? O louvor dos outros. Nosso coração busca isso, irmãos. A gente quer tirar Deus do centro, certo? E a gente precisa tomar cuidado e blindar o nosso coração. Porque se você basear seu ministério de anfitrião na aprovação dos outros, o livro de Provérbios fala, isso é armadilha. Armadilha. Tu vai ficar pendurado. Você vai se decepcionar todas as vezes. Decepcionar muito. Se uma pessoa falar, olha, aqui você colocou uma split aqui, mas não ficou legal. Aí a pessoa fica destruída com a crítica. Não, eu posso melhorar, tranquilo. Eu dei o meu melhor, fiz para o Senhor. Certo? Então, eu preciso blindar o meu coração contra essa teologia da aprovação de pessoas. Certo? Qualquer serviço cristão. O líder, ele precisa se cuidar dessa forma. Eu preciso me cuidar como líder. Eu preciso me cuidar como anfitrião. Eu preciso me cuidar, agora abrindo um parêntese, como líder de ministério. Líder de ministério, irmão que serve em nossos ministérios. Tome cuidado, blinde o seu coração. Faça para o Senhor. Se você fizer para os outros, você vai se decepcionar. Você vai ficar numa espiral descendente de angústia, decepção, tristeza profunda. Faça para Deus. Faça para o Senhor. Dê o seu melhor para Deus. E voltando à lição, o Senhor, ele é adorado em todas as coisas. Enxergar-se como cooperador do reino de Deus. Isso vai te animar.
né? O apóstolo Paulo chamou pessoas de cooperadoras. No livro de Filipenses, nós vemos Onesíforo. Quem é Onesíforo? Aquele que anima Paulo. É um animador, é um encorajador, é um cooperador. Priscila e Áquila são cooperadores. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, cooperadores. Eu devo ter um pensamento de cooperador no reino de Deus. Isso vai evitar pensamento de murmuração, pena de si mesmo e outros pecados. Certo? Então, sou um cooperador. Eu não vou ficar murmurando, certo? Poxa, eu gelei essa água aqui, deixei geladinha. Mas os miseráveis dos irmãos não beberam. Murmuração. Preciso fazer para Deus, eu preciso me blindar. Eu sou um cooperador do reino de Deus, eu fiz para o Senhor. Eu devo me ver como um cooperador, certo? Agora, repetindo essa parte, investir tempo a sós com Deus todos os dias. Eu preciso ter minha vida devocional ativa. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Lembre-se, eu preciso ser envolvido com a obra e com o Senhor da obra. Eu não devo ser aquele que está envolvido com a obra e não está envolvido com o Senhor. Envolvido com a obra e com o Senhor da obra. Não adianta eu estar cheio de serviço como anfitrião e nem participar do pequeno grupo, não ler minha Bíblia, não participar daquele momento de reflexão. Não falar mal de ninguém. Aqui eu botei algumas características que são demonstradas em espiral descendente de uma pessoa fofoqueira, né? Então, uma pessoa fofoqueira, consequentemente, ela não é confiável, ela não é leal, certo? O anfitrião deve demonstrar unidade de pensamento com o restante da equipe e também dar um bom testemunho através de suas palavras. Anfitrião. Se você tem algo contra o seu líder, se você vai ser um anfitrião, você vai ter um líder. Se você tem algo contra o seu líder, quem que você vai procurar? O líder. Você vai dar um bom testemunho se você fala mal da sua equipe para outros. Isso é uma péssima relação de gestão de pessoas. Pessoas numa equipe de liderança que falam mal umas das outras, dão um péssimo exemplo de liderança. A liderança ela não é uniforme, ela é diversificada. As pessoas vão ter opiniões diferentes. Mas nós precisamos que essa liderança converse. Eu discordo com você. Não seria melhor fazer dessa forma? Claro que o líder vai tomar a decisão, mas deve haver essa interação. Uma liderança que está falando mal do outro para um membro do pequeno grupo, na frente de um descrente ainda, o que isso demonstra? Falta de liderança, mau testemunho, certo? Então, se eu discordo, a Bíblia fala isso, se você tem algo com seu irmão, procure o seu irmão, certo? Então, o pequeno grupo é uma bênção, é uma estratégia de missões urbanas, mas tem que começar bem. A minha língua é uma demonstração do meu coração, certo? Então, eu preciso ter unidade de pensamento com a liderança. Isso não quer dizer que, ao ajudar pessoas, as pessoas se envolvem a pecados, aí você compartilha com alguém, porque já chegou no segundo passo, por exemplo, de Mateus 18. Se a pessoa não se arrependeu, aí você procura outra pessoa, certo? Mas eu preciso ter unidade. Anfitrião, líder. Você vai ser um líder, você vai ser um anfitrião, talvez você seja um aprendiz. Falem uns com os outros, certo? A liderança ela precisa ter unidade. Ela não pode se mostrar desunida para os outros. Então, o anfitrião precisa ter unidade de pensamento com a liderança. Provérbios 6:2 vai dizer: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Provérbios 6, de 16 a 19, vai dizer que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma a abomina. A 7ª coisa, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Isso aí o Senhor abomina. Próximo, conhecer e entender a visão da igreja local sobre o pequeno grupo. Qual é a nossa visão? É evangelizar e discipular. A gente quer um pequeno grupo que evangelize e discipule. O anfitrião que está preparando a sua casa precisa entender isso. Se eu entendo que é missões urbanas, se eu entendi no meu coração o que é isso, o que eu vou fazer? Eu vou preparar o melhor da minha casa.
Se eu sou, vou ser um anfitrião, vou preparar porque minha motivação é Deus. A visão não é para me agradar, não é para agradar o pastor Fernando, é para agradar a Deus. Não é evangelismo, é missões, é discipulado. Ter uma atitude de submissão à autoridade do líder de pequeno grupo. Né? Então, eu já falei sobre unidade. Lembrando que você pode discordar do líder, né? Mas às vezes tem algumas decisões que o líder vai precisar tomar. Certo? São questões de preferência. E você precisa seguir isso. Certo? Encorajar os outros membros a receberem um pequeno grupo em sua casa. Certo? Então, pode ser que aquele pequeno grupo aumente. Fiquem 20, 30 pessoas. Se ele não se tornar uma igreja, ele vai se tornar um outro pequeno grupo. Por exemplo, eu posso estar aqui na igreja domingo, aí eu chego com o irmão. Poxa, os irmãos acabaram com... sujaram a minha casa todinha. Um entrou com barro no pé, aí eu fico falando aqui na quadra. O outro bebeu a minha água todinha, tive que comprar 2 garrafões. Se eu ouvir isso, eu vou ter vontade de ser anfitrião? Pode ser que meu coração esteja centrado em Cristo. Eu vou dizer, não, esse cidadão está equivocado. Certo? Pode ser. Mas isso vai desestimular outras pessoas. Eu devo ser aquele que anima. Olha, irmão, o nosso serviço muitas das vezes dá trabalho. Mas a gente vai estar para receber pessoas lá. Então, preciso ser aquele que encoraja outros a serem anfitriões. Irmãos, na vida de um líder, de um servo, não existe coisa melhor do que preparar outras pessoas. Que preparar outros. Certo? Então, se eu sou um anfitrião, eu vi que um irmão tem facilidade, está interessado, encoraje. Meu irmão, seja um anfitrião também. Isso é uma bênção. Você tem uma casa, você tem uma estrutura, certo? Você tem um local ali que você pode receber pessoas. Não faça reclamações aos membros do PG, e sim ao líder, certo? Esforço para melhorar as instalações físicas da casa. Dê o seu melhor para melhorar. Né? A gente sabe que financeiramente, cada irmão tem a sua limitação, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor, certo? Por exemplo, se eu tenho dinheiro para pintar uma parede para melhorar a iluminação, eu vou dar o meu melhor. Tratar todos com equidade e não fazer acepção de pessoas, certo? Chega 2 descrentes, um é rico, o outro é pobre. Eu tenho que olhar para o meu coração. Qual é a minha motivação? Será que eu estou tratando de forma mais especial o rico? Certo? Será que é um exemplo, tá? E de forma menos especial o pobre? Eu não estou falando de questão de afinidade. Vou repetir. Afinidade é uma coisa que as pessoas têm, porque elas interagem mais, porque elas estão envolvidas em ministérios. Mas o meu coração, né, eu não posso fazer uma certa acepção. Certo? Como eu falei, chegou 2 visitantes, eu não posso honrar um e desonrar outro. Ao viajar, com antecedência, comunicá-lo ao líder do pequeno grupo, para que providencie outra casa para reunião. Certo? Então, ao viajar, né, comunicar ao líder. Certo? Então, a gente não pode avisar em cima da hora. Isso vale para tudo. O meu pequeno grupo vai ser na sexta-feira, às 19h30. Aí, na sexta-feira, às 19 horas, eu aviso. Olha, líder, eu vou viajar, te vira, arruma outra casa. Um anfitrião precisa agir dessa forma? Não, isso vale para tudo. Não posso avisar em cima da hora. Eu preciso avisar com o máximo de antecedência possível. Imprevistos acontecem. Alguém passa mal, alguém da família e tal, mas esses imprevistos não acontecem toda vez. Aqui nós temos um checklist do anfitrião, antes da chegada do grupo, durante a reunião, depois da reunião, 11 horas, e agora? Então aqui é um resumo do que eu falei. Eu vou apenas mencionar. Limpar bem o chão, eu botei aqui. Guardar os papéis, sapatos, copos, xícaras. Colocar os sofás e cadeiras em forma de círculo. Né, que eu repeti. Deixe o círculo largo bastante para que ninguém sente fora dele. Caso algumas pessoas faltem, vocês podem estreitar o círculo depois. É importante ter uma mesinha pequena no centro ou ao lado do círculo. Tipo mesinha de café.
Desde o início da reunião, já tenha um pacote de guardanapos de papel na mesinha. O banheiro deve estar limpo com papel higiênico, toalha e sabonete para as mãos. É um ministério, né, irmãos? Muita coisa, é um ministério. Glória a Deus por isso. Dependendo da casa ou idade dos membros, mantenha uma jarra com água ao lado desse círculo. Então fala sobre lanches, animais domésticos. Cheque a atmosfera física da casa. Veja se não está muito calor, se é preciso abrir ou fechar janelas, ligar ventilador, coisa desse tipo. A iluminação deve ser adequada. Antes de qualquer coisa, chegue, separe uns 5 minutos para você mesmo. Anfitrião ter um momento de oração. Cuidado com o misticismo. O que é misticismo? Eu vou fazer minha oração porque vai fazer diferença. Eu vou fazer 5 minutos antes, que é poderosa. Né? Poderosa. Está mais perto do pequeno grupo, mais perto do tempo. Então vai ter poder. Né? Isso aí, nós precisamos orar em todo o tempo. Claro que você pode separar um momento antes e deve. Certo? Mas não com misticismo. Durante a reunião, anfitrião, seja o primeiro a receber pessoas na porta. Sem atrapalhar o andamento, fique atento às necessidades que as pessoas podem ter durante a reunião. Depois da reunião, logo depois do final da reunião, os anfitriões vão para a cozinha, arrumam rapidamente o lanche, encorajam as pessoas a conversarem, ter comunhão com os outros. Pessoas gostam de ajudar. E aqui, 11 horas, e agora? Então, aqui tem orientações, né? Se você... claro que o pequeno grupo vai ser limitado a um tempo, né, de como você pode encerrar de forma educada o pequeno grupo, certo? Amém, irmãos? Nós tivemos a aula 4, o anfitrião do pequeno grupo, certo? Então, próxima aula, aula 5, então nós daremos continuidade. Muito obrigado, irmãos. Vamos finalizar nesse momento, vamos orar para finalizar, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo, pelo ensino da Tua palavra. Que esse ministério de pequenos grupos possa trazer impacto, possa trazer vidas, Senhor, para a Tua honra e glória. Que o Senhor possa levantar anfitriões no nosso meio, hospitaleiros, dedicados. No nome de Jesus, amém.